Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Assim mesmo como nós estamos, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Ele está aqui entre nós. Peça ao Senhor que possa sondar a sua mente, o seu coração. Se você precisa confessar os seus pecados, faça isso agora também. Se você tem um motivo de gratidão ao Senhor, e certamente você tem, agradeça. O Senhor é muito, muito bom. Ore ao Senhor e coloque seu coração diante dele, para que tudo que fizermos agora nesse culto comunitário seja para o louvor da glória do nome dele. Ele é o centro do nosso culto, o motivo do nosso louvor. Senhor dos altos céus, nós te damos graças nessa noite pela tua doce, suave, mas também poderosa presença. Ó Senhor, nós somos tão frágeis, nós somos fôlego que passa, mas tu és o sopro eterno. Ó Senhor, nós nos curvamos diante da tua soberania, diante da tua glória, diante da tua majestade. Porque apesar, Senhor, da sua grande glória, apesar do Senhor habitar no alto e sublime trono, de ser santo, santo e santo, a tua palavra também diz que o Senhor habita com o contrito, com o aflito. E nessa noite, Senhor, nós te suplicamos, venha estar entre nós, venha receber, Senhor, o culto desse ajuntamento, que cada palavra, que cada acorde, que cada pensamento, Senhor, que cada intenção, que cada desejo, ó Senhor, possa dignificar o teu nome. Ó Senhor, seja o centro, que os nossos olhos estejam firmemente colocados em ti, porque tu és a fonte das fontes. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Nós oramos no nome, sobre todo nome, nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quero também dar boas-vindas a todos que nos visitam. Seja muito bem-vindo, que o Senhor possa falar também ao seu coração. Nós temos aí breves avisos, irmãos. O primeiro deles é a nossa atitude social. Nossa igreja tem o hábito de ofertar não apenas de forma em dinheiro, mas também nós trazemos alimentos. Então, crie o hábito, quando você vier à igreja, de trazer uma lata de óleo, um alimento não perecível, um sabonete, o que mais nós temos ali? Pasta de dente, material de higiene pessoal, não é tudo, né, pastor? Irmãos, e essas cestas têm sido uma grande bênção na vida de muitas pessoas e também na vida da Cristolândia. Então, não deixe de doar, porque certamente a sua doação chegará lá na ponta e as pessoas serão ricamente abençoadas. Segundo recado, segundo lembrete, é do nosso Acampa Betel. Muito bem. E nossa Acampa Betel está chegando agora no Carnaval, em mês de fevereiro, e você não pode ficar de fora. Nós já temos o tema do nosso Acampa Betel, que é A Verdade Importa. A verdade importa. Irmãos, serão dias de muito aprendizado. Nós vamos ter talvez um acampamento dos mais teológicos que nós já tivemos. Então, nós vamos ter muita Bíblia, muito estudo bíblico. Então, participe conosco, certamente Deus vai falar ao seu coração. E, além disso, nós vamos ter comida gostosa, comunhão para lá de agradável, os irmãos nos quartos, todo mundo dormindo junto, um roncando daqui, outro dali, só coisa boa, então, só coisa fina. Então, não fique de fora, não perca seu tempo. Se você ainda não fez a inscrição, você pode procurar a mim, pode procurar o irmão Eudes, dê o seu nome, faça a sua inscrição. Nós estamos parcelando ainda em 8 vezes, então você tem tudo para estar conosco. E se mesmo assim você não tiver condições, nós não vamos deixar você para trás, tá certo?
nós não deixamos ninguém para trás. Então, se você deseja ir ao acampamento, certamente você irá ao acampamento conosco. E o último lembrete é que nós estamos hoje encerrando nossas programações de aniversário da igreja. Logo mais nós desceremos para a cantina, no final do culto teremos ali um bolo muito gostoso, especial. Mas você também pode ainda ofertar de forma de gratidão ao Senhor pela vida da igreja. Então, se você ainda não presenteou a igreja, você ainda tem a oportunidade de fazer isso nessa noite. Nós temos ali, simbolicamente, uns presentinhos ali atrás, uns envelopezinhos que você pode pegar e pode apresentar ao Senhor a sua oferta de gratidão pelos 61 anos da nossa Betel. Amém? Amém. Então, recados dados, vamos adorar o Senhor nosso Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos adorar o Senhor. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Vocês estão por aí. Saber se vocês estão por aí ou não. Se vocês estão animados, nosso Deus tem sido gracioso conosco. Nessa manhã, na manhã desse dia, deste domingo, nós aqui celebramos com muita alegria com as nossas crianças o aniversário da nossa igreja e nós pudemos ser edificados pelas nossas crianças. Tivemos nosso coração preenchido pela presença de Deus através da vida das nossas crianças. Hoje estamos aqui agora, nesse momento, como adultos, mas nós podemos da mesma forma sermos edificados aqui como igreja do Senhor. E você pode, como irmão em Cristo, abençoar a vida daquele que está aí ao seu lado. Você pode se alegrar na presença de Deus, porque nosso Deus tem sido gracioso com cada um de nós e nós temos experimentado disso. O convite nessa noite é que você possa falar desse amor, o amor do Senhor, que alcançou o seu coração e que alcança todos os dias e que nos motiva a celebrar Ele com alegria, celebrar Ele com o nosso coração, com tudo que temos, com tudo que somos, com verdade e com expressão. Neste lugar você tem liberdade para isso, para adorar o Senhor, com as suas palmas, com a sua voz, com o seu canto, com o seu coração, com os seus gestos, os abraços, tudo isso. Que nesta noite tudo isso seja reflexo da sua adoração ao Senhor. Então você vai iniciar essa noite cantando e dizendo ao Senhor que Ele é bem-vindo em nosso meio, bem-vindo aqui em nosso coração, para fazer a vontade dEle em cada um de nós. Amém? Mova-se em nós,
Esse é um tempo de festa, um tempo de celebrar o Senhor, o nosso Criador, aquele que nos amou primeiro, que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Esse é o motivo maior que temos de gratidão ao Senhor. O motivo maior que você tem para hoje expressar a sua adoração ao Senhor, certamente é isso: ser salvo pelo sangue do nosso Cristo, nosso Jesus, que morreu por cada um de nós. Então celebre com Ele com mais uma canção. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor, para celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor, para celebrar aquele que primeiro nos amou. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor, para celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor, para celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. O seu nome é Jesus. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor, para celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor, para celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único
nome é Jesus. Tudo por Ele, o nosso Deus. A Ele que nós entregamos o nosso louvor, a nossa maior expressão de alegria. Com mais uma canção você vai adorar o Senhor. E você pode também trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Se veio preparado para isso, entregar tudo aquilo que venceu a morte, que nos tirou do império das trevas. Tudo que podemos dar ainda será muito pouco, perto de tamanho sacrifício que o Senhor já fez por cada um de nós, entregando o seu Filho. Que poderemos dar então ao Senhor, por tantos benefícios que Ele nos tem feito. Que você possa trazer aqui o seu dízimo, a sua oferta com alegria no seu coração. Aquilo que você separou, que o Senhor colocou, que preparou em seu coração para que você trouxesse, faça isso com gratidão em seu coração, percebendo o cuidado, a bondade do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida da sua casa, a vida da sua família, da nossa igreja. Que essa seja também uma forma de adorar o Senhor nessa noite. Venceu a morte, ao Criador da vida,
declarando, Deus, que Tu és o nosso Deus. E é ao Senhor que nós tudo fazemos, é ao Senhor que nós tudo entregamos. Entregamos o nosso coração, a nossa vida. Ó Deus, as nossas lutas, também as nossas alegrias, entregamos tudo ao Senhor. Ao Senhor, que é o nosso Criador, o nosso Salvador, aquele que nos resgatou. Ao Senhor tudo entregamos. E nesta noite, não diferente, ó Deus, nosso desejo é ouvir a Tua voz. Porque entregamos ao Senhor o nosso coração e pedimos ao Senhor que molde o nosso coração, trabalhe em cada um de nós nessa noite. Trabalha em cada um de nós, ó Deus, que saiamos daqui de uma maneira completamente transformada, pela alegria do Senhor, que é a nossa força e que habita em nossos corações. Nessa noite nós te pedimos, ó Deus, nos preenche da Tua alegria, nos preenche do Teu amor, da Tua graça, que possamos perceber, ó Deus, a Tua graça e Tua misericórdia agindo em nossos corações. Ainda nessa noite pedimos isso. Ao Senhor que nós fazemos tudo, ao Senhor que nós entregamos o nosso louvor, o nosso canto, a nossa gratidão, também os nossos dízimos e as nossas ofertas, reconhecendo a Tua bondade, o Teu cuidado, o Teu carinho sobre cada um de nós. Graças te damos, ó Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia e pelo Teu amor, que se manifesta em nosso meio em várias formas. E podemos perceber isso, ó Deus, todos os dias. Hoje, mais uma vez, nós podemos perceber aqui o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia se renovando sobre cada um de nós neste tempo de louvor e adoração ao Senhor. Esse nosso louvor nós te entregamos, ó Deus, tudo que temos e tudo que somos, entregamos a Ti nesta noite. No nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode se sentar e antes de nós ouvirmos a mensagem do Senhor, que o nosso pastor Levi trará a cada um de nós nessa noite, quero convidar o irmão Elcio aqui. O irmão Elcio nos abençoou neste ano. Talvez você chegou no acampamento, já estava tudo lá, o som, né, os instrumentos já estavam lá, e talvez você não se perguntou quem foi o agente, né, que trabalhou para que isso acontecesse. O irmão Elcio fez esse transporte para a gente, né? Ele, com muito carinho, né, com muito amor, sempre nos abençoa nesse sentido. E hoje, essa também é uma forma de adorar o Senhor, né, com tudo aquilo que Ele tem. E dessa noite, Ele vai adorar o Senhor cantando uma canção, e que os nossos corações sejam, então, edificados pela vida dEle nesta noite. Amém. A paz do Senhor Jesus. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhes faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Ungiu suas feridas, tomou em seus braços e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se com toda ovelha que perdida está, vagando no mundo sem paz, sem consolo, sem Deus, sem consolo, sem Deus, sem consolo e sem seu perdão. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi.
a encontrou gemendo, tremendo de frio. Ungiu suas feridas, tomou em seus braços e ao redil voltou. Ungiu suas feridas, tomou em seus braços e ao redil voltou. Amém? A paz, amada igreja. Depois de um louvor desse, né? Tão abençoado. Fala muito aos nossos corações. Mas hoje, infelizmente, né? Nós estamos terminando esse período de aniversário, de festa. Aliás, as festas judaicas, né? Demoravam aí uma semana de adoração a Deus. Jesus participava de muitas festas religiosas, né? E é interessante, e a gente se alegra no Senhor, louva a Deus, agradece, relembra momentos importantes da igreja. Teve muitos testemunhos aqui. O pastor falou do futuro da igreja, né, que é muito importante. E tudo isso nos traz ao coração, à memória, a vida da igreja, ela continua através do Espírito Santo que fala nos nossos corações. O Espírito de Deus, ele nos move, ele nos dá continuidade para a gente poder caminhar. E eu vim trazer aqui, vamos abrir nossas Bíblias, né? Em Números, capítulo 9, verso 15. É muito importante a gente ver os elementos básicos da igreja, em que nós vivemos, e relembrarmos esses elementos que nos trouxe a fé, nos firmaram no caminho do Senhor. Uma igreja sustentável, ela é uma igreja que ela vive e passa para as gerações, obrigado, irmão, e passa para as gerações tudo aquilo que as gerações futuras precisam aprender, né? Na carta Tito, né, ela ali informa muito como as mais idosas e os mais idosos têm que passar para os jovens, as futuras gerações, o comportamento na igreja, a vida na igreja, e é muito importante. Mas aqui nós vamos ler a palavra e nós vamos trabalhar com uma igreja que tem elementos importantes, uma igreja que marcha sobre a terra, uma igreja que tem vida no Senhor. E aqui diz assim: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandato do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha, muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Pode parar por aí. Ok? Esse texto é um texto que foi o que Deus colocou no coração do patriarca Moisés. Moisés, nós sabemos que foi o primeiro profeta. Ele falou da boca de Deus. Ele foi um homem chamado por Deus, passou muitas lutas, mas o Senhor
se apresentou a ele naquela sarça, né, revelando o seu nome, Yahvé, eu sou quem sou, né? Pela primeira vez se revelou a Moisés. Moisés teve um privilégio de ser um grande líder daquele povo, que era um povo ainda misturado, um povo hebreu, mas que ainda estava misturado com o povo egípcio, que saiu ali daquela condição de escravidão e foi para um deserto. Nós conhecemos bem a história, atravessou o mar e foi ali para o deserto. Mas aquele povo era uma grande multidão e precisava de ordem, precisava de direção. Moisés estava correndo de ser líder deles, mas ele acabou virando um grande líder. E no monte, o monte que o Senhor se apresentava, o monte Horebe, o monte Sinai, né, que nós conhecemos, o monte, ali Deus se apresentava naquele monte de uma forma poderosa, ele mostrava o seu poder naquele monte. E nenhum homem podia tocar naquele monte. Se tocasse naquele monte, ele morreria. Porque em volta do monte havia um limite. Ó, daqui para frente você não passa, porque daqui para lá o monte é santo, é sagrado, e aqui é um monte em que Deus está mostrando o seu poder. Por que Deus se apresentava assim, com todo esse poder? É porque os homens, eles não tinham tanto contato com Deus. Olha, depois de Jacó até o Egito, aproximadamente 400 anos, ele só conhecia quem era o Deus de Jacó, né? O Deus ali de José que ele adorava, as tribos, eles sabiam a história, mas praticamente não tinham um conhecimento mais profundo e uma revelação mais forte de Deus. Deus começa a apresentar esses homens, né, de uma forma poderosa para eles conhecerem melhor quem era o Senhor. E naquele monte, que não podia subir ninguém, Deus chama Moisés a subir aquele monte. Moisés era um homem escolhido por Deus, ele agradava o coração de Deus. E ali ele subiu aquele monte, e naquele monte ele ficou ali 7 dias orando, porque Deus não poderia revelar a face dele, porque a gente seria fulminado, aquele que visse a face de Deus era fulminado. E Moisés ali era o único que ficava ali em oração, e ali pairou uma nuvem sobre aquele lugar. Aquele monte tinha terremotos, tinha raios. Ali era a presença de Deus sendo manifestada ali. O homem tinha medo de subir ali. E Moisés sobe ali e fica 7 dias ali orando a Deus. Depois ele fica mais 40 dias orando. Ele recebe as tábuas da lei. E ao receber aquela lei que ia organizar aquele povo, aquela população que estava atrás dele, ali Deus ordena que Moisés construa uma tenda. A tenda, que era uma tenda móvel, uma tenda de adoração, uma tenda de sacrifícios, uma tenda que apontava para a igreja, uma tenda que apontava para os céus, uma tenda que falava muito sobre o sacrifício vicário de Cristo, uma tenda que nos mostrava ali como seria o panorama bíblico dentro de uma tenda. É interessante como que Deus começa a trabalhar no coração de Moisés e dá ordem para ele construir aquela tenda, e ali tem elementos que nós vivemos até hoje. Elementos que estão aqui enraizados no nosso coração como cristão, e que nós, sem saber, nós praticamos, nós vivemos aquilo o tempo todo, e estava ali, naquela primeira eclesia, aquela primeira igreja, que nós chamamos de Kahale, que fala a expressão. Uma das primeiras, um protótipo de igreja, né? Nós não podemos chamar de igreja ainda, mas era um protótipo de local de adoração. E ali aquelas primícias, os primeiros elementos que nós tiramos, é que naquela tenda ali, que era 70 por 50, 70 metros de comprimento por 50, era uma tenda que eles montavam, Moisés tinha que montar, né? E ali, naquela tenda, aquele que pecou, que foi contra aquelas leis que Moisés tinha recebido, que nós conhecemos no Decálogo, os 10 mandamentos, né? Às vezes não matar, não dar falso testemunho. Então, se ele descumpriu uma aquelas leis, ele levava ali o quê? Um cordeirinho, nós sabemos,
para o sacrifício. Então, o primeiro pátio dessa tenda tem 2 elementos importantes. Primeiro, uma mesa do sacrifício. Ali era o holocausto, ali eles matavam aquele cordeirinho, e quando ele chegava, a pessoa chegou com o cordeirinho lá para mostrar para o sacerdote, ele veio fazer a expiação do pecado dele, ele veio ali pedir o perdão daquele pecado. Só que o pecado, não era ele que pagava o pecado. Quem ia morrer pelo pecado dele era o cordeirinho. E ali o sacerdote ele dá uma verificada naquele cordeirinho, se ele tinha alguma ferida, se ele tinha alguma mancha, se ele tinha qualquer problema, ele não aceitava. Tinha que ser um cordeiro perfeito. Um cordeiro limpo. Tinha que ser aquele cabritinho ali, né? Mais tarde sacrificava também os novilhos e outros animais, né? Mas ali, aquele cordeirinho ali, ele tinha que ser perfeito. E o sacerdote dava uma olhada nele todo e falou, é esse. Eu creio que na hora de um sacrifício de um animalzinho desse, aquele homem que pecou ficava muito com o coração doído. De matar talvez aquele bichinho que ele criou ali tanto tempo na casa dele, ou ele comprou. Ele tinha que fazer o sacrifício. E o sacrifício que Deus aponta aqui, ele é substitutivo. Não sou eu que vou pagar, mas é o cordeiro que vai pagar. É o cordeiro que vai pagar por mim. Olha esse elemento que nós vivemos na igreja. Jesus pagou todos os pecados por nós, ele é o cordeiro verdadeiro. João Batista fala assim, eis o cordeiro verdadeiro que tira o pecado desse mundo. Outro elemento importante que tinha lá é uma pia de bronze. Né? Uma pia para se lavar as mãos daquele sangue ali, e lavar as vestes também, que sujava de sangue. Então o sacerdote se lavava ali, para estar limpo. É um sinal que nos traz também, daquilo que nós vivemos. Nós temos que viver em santidade, na limpeza. Elementos que ainda vivemos isso na igreja. Nós não praticamos mais sacrifícios. No Salmo 51, Davi fala, olha, eu não quero mais. Deus fala no coração de Davi que não quer mais os sacrifícios de animais. Ele quer um coração contrito, um coração humilhado. Já passou essa época. Mas vivemos no nosso coração que temos que nos arrepender dos nossos pecados. A igreja tem que viver no arrependimento, na presença de Deus. Porque o sacrifício maior ele já fez por você. Não volta àquele lugar perdido. Não volta ao vômito, como está na palavra. Não volta, né, a fazer esse ato. Porque Cristo sacrificou por nós. E ainda tinha um outro lugar que ele adentrava mais ainda na tenda, que era o santo, chamado de santo, lugar santo. E se praticava 3 coisas lá. Primeiro tinha uma mesona, com 12 pães. Cada pão daquele representava uma tribo que andava com Moisés, as tribos que vinham lá de José, né? Então as 12 tribos. Só a tribo de Dan tinha 64 mil pessoas. Imagina 12 tribos, isso contando os homens. Imagina a família inteira. Era uma população muito grande. Então o pão não podia estragar na mesa. Ali eles comiam o pão, ou o sacerdote comia o pão, né? E esse pão significa o sustento do povo de Deus. Significa o sustento. Deus tem te sustentado, meu irmão. Deus tem te sustentado. Ele é o pão da vida, não é verdade? Mas mais uma simbologia forte que tinha ali dentro desse lugar santo era a questão do candelabro. Tinha um candelabro lá que era 7 velas, 7 luzes. Cada vela representa um dia da criação de Deus. Deus criou o mundo, representa o poder. E a luz representa a palavra de Deus sendo iluminada o tempo todo. Nós vivemos isso no nosso coração. Nós pregamos a verdade, a palavra de Deus. Nós levamos a palavra a outras pessoas.
pessoas que estão cegas, perdidas, aflitas. Só a palavra para mudar o coração. Só a verdade. Nós temos que salgar esse mundo, ser luzeiros. E a igreja é o farol aqui nesse lugar. A igreja Betel tem feito isso, com muito amor, iluminado com a palavra de Deus, sabendo do poder de Deus, reconhecendo o poder de Deus. E um terceiro ato no lugar santo era as ervas, o perfume. Eles tiravam as especiarias, até de peixes, tirava e ali socava essas especiarias, socava elas para exalar o bom perfume. São 3 especiarias de igual teor juntado ao incenso. 3 especiarias de igual teor. O que vocês imaginam que são 3? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós nos remetemos, nós nos espelhamos na presença da Trindade, porque são 3 de igual teor. E a palavra nos ensina, no livro de Êxodo, que não são, presta atenção nisso, o homem não pode usar esse perfume, porque esse perfume, ele é santíssimo, diz a palavra. Olha como nós vivemos isso no nosso coração o tempo todo. Olha como que esse templo, a simbologia do templo está no nosso coração, que é templo do Espírito Santo. É vida, a igreja é vida. A igreja vive essas raízes, vive esse amor, vive essa compreensão. E agora, e esse perfume que exalava, e nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, porque Cristo exalou esse perfume sobre a terra. E nós que exalamos esse perfume o tempo todo, o perfume do amor de Cristo, esse perfume que era exalado, ele estava na porta de um outro compartimento e último, que era o Santíssimo. Existia um véu muito alto, aproximadamente uns 12 metros, e esse véu do Santíssimo, que é o último compartimento, lá na porta, ficava exalando esse perfume. E o sacerdote entrava nesse último compartimento, nessa última sala, né, para fazer uma outra atitude. Ali, ele trazia um sangue do cordeiro, que ele sacrificava pelo povo, chegava ali e derramava num chifre cheio de sangue, derramava na tampa da arca. É a tampa do propiciatório. Perdão dos pecados pelo povo. Ele fazia esse ato. Ele derramava ali aquele sangue sobre a tampa da arca. A arca da aliança, que tinha 2 querubins, 2 anjos, um virado para o outro, a estátua deles, ali a tampa, e lá dentro da arca. Dentro da arca nos fala muito, porque dentro da arca tinha as tábuas da lei, que é a palavra do Senhor, sempre está no nosso coração. Ali tinha a vara de Arão, que dava flor, uma vara seca que dava flor. É Cristo Jesus. Isaías vai falar muito do broto, daquilo que brotava, daquela nova flor que é Cristo na nossa vida. E ali também, além da tábua, da vara, ali tinha um potezinho com maná, que é o sustento, o pão de Deus, que ele sustentava o povo no deserto. Olha essa simbologia. Olha para essa arca e veja como que Deus mostra o seu poder. E aquele sacerdote ali, ele fazia algo ali tremendo. Ele estava ali em santidade. E nós sabemos, igual o pastor Preto pregou outro dia, se o sacerdote morresse ali, tinha uma cordinha para puxar ele, que ninguém podia entrar lá não. Se entrasse ali dentro, era fulminado, era morto. Não podia. Então eles puxavam o sacerdote para fora, porque não podia entrar naquele lugar. E mais, Deus agora vai mostrar a presença dele numa nuvem que descia ali naquele lugar. E a nuvem, quando desce uma nuvem, você não enxerga o outro. Você fica ali, na dependência do Senhor o tempo todo. Você não sabe o que vai acontecer. Você já pegou uma estrada, quando tem muita nuvem ali, você não enxerga nada. É um perigo. E a nuvem representa o poder
e a graça e a glória de Deus manifestada, presente, para que aqueles homens pudessem sentir e saber que o Senhor estava ali. Josué ficava na porta da tenda e não saía, não. Ele ficava tão impressionado com aquilo que ele não saía da porta da tenda. Ele era um auxiliar de Moisés. Ele não queria se apartar da porta da tenda. Falou, não, esse lugar é tremendo. Eu estou apaixonado com esse lugar. E eu não quero sair da porta dessa tenda. Então, ali nós podemos tirar várias lições dessa tenda. O povo marchava quando a nuvem estava ali em cima. E quando aquela nuvem saía e ia para outro lugar, o povo marchava em direção. O povo escutava os oráculos do Senhor. O povo escutava a vontade de Deus sobre a vida deles. E algo que às vezes a gente esquece é de se dobrar no Senhor, de adorar o Senhor como aquele incenso ali que subia como adoração ao Senhor, louvor. Não só nos arrependermos o tempo todo, temos que andar em santidade e temos que marchar de acordo com a vontade de Deus. Por isso, a minha mensagem hoje para a igreja é: marche, igreja. Não fique acomodada. Esse ano tivemos uma campanha bonita, fale e não se cale. E nós temos que andar em santidade, falando da verdade do Senhor. Há muitas pessoas aí fora se perdendo. Há muitos morrendo sem conhecer Cristo. Precisamos que você trabalhe mais, que viva mais esse evangelho. Nós não podemos ficar fracos na fé. Nós temos que preparar aqui dentro, sabendo que Cristo morreu e a vontade do Senhor foi que pelo sangue do Cordeiro nós tivéssemos a redenção nesse mundo. A nossa mudança vem por Cristo, não por homens. E mais, essa igreja, esse protótipo, posso falar assim, que é a primeira fase de uma igreja, né? Que é o carral ali daquela época, ela aponta também para o céu. Ela é a cópia exata do céu. Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse 6, deixa eu dar só uma conferida aqui no versículo, Apocalipse 11, 19, diz assim, ó: descreve João tendo uma visão do templo de Deus no céu, onde a arca da aliança é vista dentro do santuário. Deus revela para João no céu a arca da aliança. O santuário de Deus está lá. O homem fica correndo atrás da arca até hoje aí, procurando. Para que correr atrás de coisas, objetos? Nós não fazemos mais esses sacrifícios, essas coisas. Cristo já vive. E eu quero te contar uma novidade, que uns já sabem e outros não. Cristo mora no seu coração, você é o templo do Espírito Santo. Onde você vai, é como aquela nuvem de glória. Onde você vai, o Espírito Santo está no seu coração, te falando, te direcionando. Nós não podemos andar igual perdidos. Nós temos um pastor, e o nosso pastor é Cristo. Nós temos que olhar, quando você olha para o céu, você vê o quê? Nuvens. Ela aponta para o céu. Deus já deixou as nuvens ali para a gente lembrar o tempo todo dele. Deixou o arco-íris para a gente lembrar da aliança que ele fez com Noé. Então, o tempo todo o Senhor está falando no nosso coração e no coração, no seio da igreja. Não perca isso no seu coração. Não perca o arrependimento. Não perca o ouvir a palavra de Deus o tempo todo. Não perca o se lavar as mãos, o coração. Tirar os pecados do seu coração. Não perca isso. Isso é a raiz da nossa fé. Nós somos descendentes, filhos de Abraão, a palavra nos diz. Nós caminhamos em santidade, não fazemos mais sacrifícios. Porque o sacrifício já foi feito por nós na cruz do Calvário. O cordeiro imolado foi para a cruz, sangrou até o final, sofreu tudo o que podia. A palavra nos ensina que as chicotadas romanas eram o quê? 40 menos uma, 39. Mas a palavra nos ensina que o Filho de Deus foi sem limite. Ele sofreu sem limite por você. O amor dele é tão grande.
E agradou Deus, cumprir a obra do Senhor. O Filho dele ter moído e morrido na cruz por nós, por cumprir a palavra que está em Romanos 5. Aquele que se humilhou, aquele que se entregou por nós. Meu irmão, acorda, igreja. Desperta. Temos muito que caminhar. Nós estamos com 61 anos de bênção, de graça. E toda hora nós experimentamos aqui a nuvem de glória do Senhor. Toda hora nós experimentamos o poder de Deus, porque Deus está aqui. Jesus está aqui presente. Jesus está falando com você essa noite. E você que está longe dos caminhos do Senhor, é hora de você reconciliar com Ele. Você que está perdido, é hora de você abrir seu coração para Ele. É hora de você voltar aos pés da cruz e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor fez um sacrifício por mim, mas agora eu quero que você entre no meu coração e faça diferença. Eu quero viver a tua obra, eu quero marchar com a tua igreja, eu quero andar mais léguas pelo próximo, eu quero amar mais aquele que está caído. E o Senhor quer trazer isso ao seu coração essa noite. Saiba que aquilo que o Senhor tem para você, Ele vai cumprir a obra até o final. Deus não vai deixar você ser um fracassado, porque Ele vai abençoar a sua vida até o final. Ele está contigo. Talvez você está com dificuldades em andar com o Senhor. Começa pelo arrependimento. Vá pelo aroma, adorando ao Senhor. Adoração, louvor a Deus. Saiba que o Senhor é o pão da vida, que te sustenta a cada minuto. Ele nunca te desamparou. Aliás, a palavra de Deus diz que nunca viu um descendente daquele que serve ao Senhor mendigar o pão. Um descendente. Aprenda isso no seu coração. Vamos ficar de pé? Eu queria orar por você. Vou até chamar o pastor Pedro aqui à frente, porque como nós estamos nos despedindo dessa festividade, né? Vamos ter um bolo ali, pedir para ele nos abençoar. Amém, meus irmãos. Amém, graças a Deus, graças a Deus. Nós ainda vamos cantar um pouco mais, mas agora é aquele momento que nós vamos agradecer ao Senhor e orar a Ele pela nossa igreja. Hoje foi posto pela manhã um desafio dado pelas nossas crianças, para que a gente ore pela nossa igreja. Irmãos, nós pagamos o preço para que vidas sejam transformadas pelo Evangelho da graça de Deus. E a Betel tem dado a sua vida, historicamente, nesses 61 anos, para que essas portas estejam abertas e para que vidas possam se render a Jesus, como foi pregado aqui nessa noite. Vamos orar para que o Senhor continue nos fortalecendo, para que o Senhor continue nos dando da sua palavra, para que o Senhor continue manifestando entre nós o seu poder e a sua graça, que não falte a presença viva e poderosa do Senhor nas nossas vidas. Então, ore aí agradecendo ao Senhor pela bênção que certamente essa igreja é na sua vida, mas ore também para que você seja uma grande bênção e para que a nossa igreja possa ainda, por muitos e muitos anos, até que o Senhor Jesus venha, possa espelhar e possa perfumar esse mundo com a doce e poderosa presença do Senhor nosso Deus. Oremos. Ó Senhor dos altos céus, nós te rendemos graças porque todas as coisas te pertencem, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor dessa igreja. A Betel pertence a Ti, Senhor. Deus, e nós te damos graças pela presença do Teu Espírito que nos trouxe até aqui. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Deus. Até aqui o Senhor tem nos conduzido em segurança, Senhor.
Mas, Pai, nós também olhamos para o futuro. Sabemos que o Senhor está lá, por isso nós não tememos, ó Deus. Mas com os nossos olhos colocados em Ti, ensina-nos a esperar e a depender da Sua graça, Senhor. Ó Deus, que a liderança dessa igreja tenha no seu coração o mais profundo temor e reverência ao Teu nome, para que possamos ser modelos para o rebanho, Senhor. Mas que sobre a vida de cada membro dessa igreja, sobre cada lar, sobre cada matrimônio, sobre a vida de cada marido, de cada esposa, de cada filho, Senhor, também esteja a Tua presença e o Teu temor. Para que com as nossas vidas, para que com o nosso testemunho nós possamos anunciar a Jesus Cristo. Ó Senhor, as portas estão abertas diante de nós. O Senhor iniciou uma grande obra na vida dessa igreja, Senhor. E o Senhor mesmo há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, até a sua vinda. E até lá, Senhor, não permita que as nossas mãos venham enfraquecer, os nossos joelhos venham se tornar vacilantes. Antes, pelo contrário, fortalece as nossas mãos, firma os nossos passos na rocha, para que possamos, Senhor, com incansável zelo, possamos correr e completar a carreira que nos está proposta. Nos dê assim, Senhor, muito da Sua graça. Renova sobre nós a Tua alegria. Renova sobre nós o Teu favor. Nós Te rendemos graças, porque nós sabemos que o Senhor é fiel. Fiel é o que nos chama, e por isso o Senhor fará. Assim nós oramos, Senhor, com essa plena confiança. Oramos no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Nós vamos cantar ainda mais, irmãos, e depois nós vamos descer para a cantina. E ali nós vamos ainda continuar agradecendo ao Senhor, comendo um delicioso bolo e desfrutando da companhia um do outro. Domingo para lá especial para todos, semana cheia da bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém, amém. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou
Esse é o convite a você e ao seu coração. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, Com muita gratidão no coração, que você vive essa semana, vivendo o enquanto, percebendo que o nosso Deus tem sido gracioso contigo. Com gratidão no coração, você vai sair daqui dando um abraço e cantando 61 abraços, porque esse é o 68 abraços. Deus abençoe você, uma excelente semana.